Olá, amigos, mais uma aula do alfabeto hebraico e pitográfico. Que bom que estamos juntos nesta caminhada. Hoje vamos para a nossa 22ª letra do alfabeto. Então chegamos ao fim, né, desse alfabet, né? E eu espero que seu coração seja cheio de shalom, cheio de vida, né, esteja intenso, né, na vida do Ruach HaKodesh, né, e que o Senhor possa preencher, encher e multiplicar, frutificar cada um desses entendimentos, né, conectar todas essas coisas, linkar todas essas coisas, tudo aquilo que você já tem recebido, né, que te seja acrescentado na sua leitura, na sua meditação, nas suas orações, no seu tempo devocional, na sua vida diária, no seu andar no Ruach, né, e que assim seja sempre, né, nas nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, né. Hoje vamos para a 22ª letra, a letra Tav, né? Então, né, esta é a figura da nossa letra Tav, né? Esse aqui é o Tav moderno, o Tav como está na maioria das Bíblias hebraicas, né? O Tav, né? O som do Tav, né? Nós sempre pensamos em som de T, né? Nós temos então um som com a ideia de, como nós temos já o Tet, né? Aqui também nós temos essa ideia de T, né? Mas talvez a maior diferença que nós podemos pensar é que essa letra no seu original ela tinha mais a ver com Tav, tal, tal, né? E aqui ela seria escrita com um W, ok? Tal, 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 né? Então, nós temos a letra Tav e que teria um som de tal, tal, né? Valor numérico 400, né? Então, isso também é algo interessante porque mesmo que o valor ordinal ela seja a letra de número 22, né? Para uso da gemátria, 2 mais 2 é igual a 4. Né? Então, a raiz numérica da letra é 4. Né? O seu número, né? E o valor numérico, né? 400. Nós vamos estudar um pouquinho mais, já está quase saindo o vídeo da gemátria, né? em que nós vamos falar gemátria e o significado e valor dos números bíblicos, né? E o número 400, ele tem dando uma pincelada aqui, ele tem essa ideia de algo completo, de algo que chegou a plenitude, o estabelecimento na questão do tempo. Isso, o completar de um ciclo. É como nós vamos mais ver nas Escrituras, né? E reinou Davi por 40 anos. E reinou Saul por 40 anos. Né? A ideia do 4 que tem a ver com as coisas terrenas, né? Com os 4 ventos, os 4 elementos, tem sempre a ver com a terra, né? E a multiplicação por 10, que é o estabelecimento, né? O final de um ciclo. O final de um ciclo é 40 anos. Né? Então, quando nós multiplicamos então, por 100, né? O 4 vezes 100 é o estabelecimento do estabelecimento. Chegou o tempo pleno daquilo acontecer. Né? Por isso o povo ficou 40
400 anos no Egito, né? E depois 40 anos eles ficaram no deserto. 40 dias Yeshua ficou no deserto, né, após o seu batismo. Então essa ideia de completar de um ciclo, né? E a ideia de completar um ciclo e algo terreno é o que estamos fazendo hoje com a letra Tá, né? O Tav, né? O completar, a última letra do alfabeto, né? Interessante porque, né, quando nós pensamos em um completar de algo, a primeira letra, Aleph, né? A última letra, Tav, né? É interessante. A primeira e a última letra, Et. Essa aqui é uma palavra, né? Que aparece já no primeiro versículo, né? Bereshit bara Elohim et, né? Et hashamayim. É a palavra que está, então, e criou Deus et hashamayim, né? E a gramática hebraica moderna, judaica e até muitas vezes de seminários e estudos da língua, fala que essa aqui apenas é uma partícula que está apontando para o objeto direto. Então aqui ela só está apontando, mas que ela é intraduzível, que ela não tem som de nada, que ela não tem uma tradução, né? Então, e criou Deus, et, está apenas apontando Hashamayim, aos céus. Os céus já tem o artigo, né? Então essa seria uma partícula intraduzível que apenas está apontando para o objeto direto, né? Mas se nós analisarmos, e sempre vemos isso, né, nessas aulas, eu sempre procuro enfatizar isso, porque nós não podemos analisar apenas gramaticalmente, né? O próprio Shaul Shaliach, né, o apóstolo Paulo, nos fala que a letra mata, né? Mas o espírito, o Ruach, vivifica, né? É ele que dá a vida. Se nós ficarmos apenas na letra, nós nunca vamos entender a profundidade das escrituras. E uma dessas camadas é a camada profética. Ela precisa estar na equação da nossa espiritualidade, né? E Yeshua disse: eu sou o primeiro, né? E eu sou o último, né? Esse era o alfabeto, né? O alfabeto já estava, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Ele não disse eu sou o Alfa e o Ômega, porque Yeshua não era grego, não estava falando ali para os gregos, né? E ele nasceu judeu, foi chamado de judeu, tinha um nome judeu, né? E falava aramaico, né? E hebraico, eram as línguas vigentes, eram as línguas, né, ainda que o grego já estivesse difundido no mundo todo, mas ele, na sua mensagem, ele não disse eu sou o Alfa e o Ômega, né? Ele disse eu sou o Aleph e eu sou o Tav, eu sou o primeiro e o último, né? Eu sou o princípio e o fim. Então a ideia de que, né, Bereshit bara Elohim et, e no princípio criou Elohim, o Aleph e Tav. Quer dizer, Yeshua dizendo, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfabeto, eu sou esse código primordial através do qual todas as coisas são feitas, né? Olha a profundidade disso, né? Porque o verbo se fez carne, né? O Logos, né? Aí vamos usar o grego, né? Mas é a davar, a palavra, né? A palavra se fez carne e habitou, morou, armou a sua tenda entre nós, né? Então, esse código que a gente fala desde o princípio, né? Esse código, esse DNA da criação, a profundidade disso é muito grande, porque o nosso Pai, o Deus Supremo, o Criador do universo, sustenta o universo
pela palavra do seu poder, pela sua palavra, ele sustenta, ele não só criou, mas ele sustenta. Quer dizer, há um código, há algo aqui, e Yeshua entendeu muito bem. Dizer que isso aqui é apenas uma palavra intraduzível para apontar para o objeto direto é reduzir, cara, totalmente uma fala de Yeshua, é não entender justamente a maneira, a cultura, a língua, né? Ele disse, eu sou o primeiro e o último, eu sou, as traduções, o alfa e o ômega, né? A primeira letra e a última letra. O que do alfabeto grego eles estão traduzindo, né? Não, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Ele estava falando para pessoas que entendiam muito bem o que ele estava dizendo, né? Assim como ele diz, eu sou, né? Quando ele diz eu sou, todo mundo sabia, né? O que ele estava falando? Ele estava usando palavras lá de trás, né? Estava dizendo as palavras que foram ditas para Moisés. Por isso eles queriam apedrejá-lo. Ele não estava amenizando nada, ele estava falando de algo muito profundo, né? E nós precisamos entender essa profundidade. Não podemos ter medo, não podemos nos encaixar com essa teologia toda que já está pronta, que já está encaixotada, que já está, que muitas vezes não é bíblica, que fala palavras que não são bíblicas, né? Eu gosto de usar a palavra, por exemplo, trindade, falar sobre a trindade, né? Dizendo que ela não existe, ela não é bíblica, né? As pessoas falam porque é trindade, porque é trindade, porque é trindade. Irmãos, antes de nós queremos rotular algo que é extremamente misterioso e polêmico, para nós começarmos a entender, nós precisamos, a princípio, já não dar nomes que os apóstolos não deram. Nem Yeshua, nem os profetas, ninguém deu esse nome. Então o princípio de tudo é começarmos a já não falarmos coisas que eles não falaram, né? A não ser que nós estejamos pretendendo dizer que nós temos uma revelação maior que a que eles tiveram, né? Porque João não usou essa palavra, Paulo não usou, Pedro não usou, Yeshua não usou, né? Então é complicado quando nós nomeamos coisas que não foram nomeadas pelo Senhor, né? Então, logicamente não é este o momento de nós não vamos falar a respeito, entrar em, porque temas polêmicos é o que não falta, né? Quando nós falamos de fé e de Bíblia, de Escrituras, por isso a nossa ideia é voltarmos à origem, né? É voltarmos às coisas que estão aqui, concretas, né? Voltarmos, darmos passos atrás para entendermos a origem de todas essas coisas, né? Como elas foram faladas e dentro do contexto ao qual elas foram ensinadas. Ok? Então, algo tremendo, né? Aqui é só para dar uma pinceladinha, né? Então, letra Tav, né? A primeira e a última. Ixi, o vermelhão aqui vai ficar borrado, tá? Então, aguenta aí. Beleza? Então vimos aqui som de T, né? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a escrita, beleza? Escrita. Então, lembrando de cima para baixo, Tav, faz primeiro aqui, parece um resh, né? Lembra da aula do resh, né? E aqui desce com uma... Só que aqui, se não fizermos a perninha, este pé aqui, ok? Ele vai ficar igual um het, né? Então, lembra que ele é parecido com a letra het, que seria reto aqui, ó. Só que ele tem o pezinho, ok? Então, lembra assim, assim e assim, assim, tá? Então, para a direita, para baixo e o pezinho, ok?
Tá? Então essa é a escrita da letra Tav. Okay. A sua pitografia, né? E isso é muito interessante porque a pitografia do Tav é uma figura muito interessante, porque é a figura de dois bastões cruzados, ok? Dois bastões cruzados. Não sei se aqui te lembra algo, né? É muito interessante isso, porque Tav, né? Tav tem a ver com marca, sinal. Então, Tav, Tav, a palavra Tav, marca, sinal. Né? Então, é a ideia de que quando o lavrador está sobre o carro de bois, né, fazendo os sulcos na terra, lá no final tem bastões marcando como se fosse um X, né, para que ele não erre, para que o boi puxe na vala correta até que faça o sulco retinho até o sinal, né? A ideia de ter uma marca, que é o ponto, que é o sinal, que é o lugar onde precisa ser alcançado, né? Tav, marca, sinal, né? E o concreto da palavra é exatamente isso, né? Tem a ver com isso também, né? Tem a ver com aliança. Sinal. Monumento. Monumento, né? Então, temos visto isso. Você que está assistindo apenas esse vídeo, começou por esta aula, né? Nós vemos o concreto, né? Depois tivemos a pitografia, né? Que é o que é da onde os primeiros os achados arqueológicos identificam esta como sendo a letra Tav. Ela tinha esse formato, né, escrito na pedra ou em alguma estela, né, antiga. Então, já vimos o som, o valor numérico, aqui é o valor ordinal, né, porque cada uma dessas letras está em uma ordem, Aleph 1, Bet 2, né, mas elas, a partir, né, de algum momento durante o alfabeto, ela passa a ser decimal e depois centesimal, ok? Então, você pode ver isso depois nos vídeos anteriores. As palavras conhecidas, né? Todá, né? Todá, né? Começando com o Tav, né? Então, Tav, Vav, Dalet, Re. Todá, né? Então, aqui você vê a palavra na sua pitografia, né? Com na sua pitografia original, né? Todá, obrigado, né? Obrigado. Então, uma palavra que se fala hoje, né, no hebraico moderno, Todá, Rabá. Rabá, muito. Todá, obrigado, né? Então, Todá, Rabá, né? Muito obrigado, ok? Todá, Rabá. Ou se fala apenas Todá, né? Obrigado, valeu, Todá. Muito obrigado, Todá, Rabá, né? Torá, né? Torá, então a palavra, cara, instrução, né? Instrução, traduzida comumente como lei, né?
é a palavra instrução, e mais profundamente no concreto da palavra jornada. Okay? Jornada. Vem de uma raiz que é a raiz yará. Yará, que significa apontar. Assim como eu estou apontando aqui, né? Este é o sinal, né? A ideia de apontar. Da onde também vem a palavra a raiz, né? Yará, apontar, também dá origem à palavra moré, né? Mestre, professor, aquele que aponta, né? Aquele que atira, aquele que... A ideia de atirar uma flecha, a ideia de apontar em algo de atirar uma pedra, né? É a ideia de esticar o braço para apontar para algo, né? Torá, a ideia de instruir, de mostrar no caminho e na jornada quais são as coisas que são necessárias para se caminhar e para se trilhar a jornada da vida, né? Torá, né? Por isso, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Não, medita no livro desta Torá, né? Não lei. A ideia de lei é uma ideia, ainda que ela esteja dentro, né, desta palavra, ela é apenas uma parcela disso, né? Traduzir Torá como lei é distorcer o sentido da palavra, né? Então, Tehom, né? Puxa, aqui tá meio, né? Escrever aqui embaixo, aqui a coisa vai, né? Vai descendo a montanha, né? Tehom, né? Aqui é a palavra profundeza, né? Então, uma das primeiras palavras de Gênesis, né? De Bereshit, né? Está no versículo 2, profundezas, ou mar, né? No sentido da profundeza do mar, né? Das profundezas do mar. Profundezas, né? Profundezas, né? No sentido de mar, das profundezas do mar, né? A palavra mar, ajuntamento de águas, mais comumente usada nas escrituras é Yam, né? Yam Suf, né? Que é traduzido como Mar Vermelho, na sua tradução literal, Yam Suf, o mar de junco, né? E aqui é a palavra Tehom, profundezas, usada em Gênesis 2, quando fala que a terra era torro vevorro, né? Em caos e desolação, né? E havia treva sobre as profundezas, sobre o Tehom, né? Sobre as profundezas, né? Então, sobre a face do abismo, né? Então, a ideia de profundezas. E a palavra, aqui, a palavra tamid, tav, mem, yod, dalet, né? A palavra que significa continuamente, né? Continuamente. Ok? Na evolução da letra, né? Nós teremos aqui no hebraico antigo, como era encontrado como foi encontrado na estela de Serabit el-Hadim, né? No achado de Serabit el-Hadim, na península do Sinai, né? Nós vamos encontrar esta figura, né? A figura das duas varas cruzadas, de dois bastões cruzados, né? E cerca de 1000 antes de Cristo, ela está assim, quase como um X, né? Lembra que o significado de marca, sinal, né? O X para nós é isso, né? São duas varas cruzadas, né? O sentido de atenção, né? Então, e aqui ela já vai se tornar conforme o grego antigo, né?
ela é a letra Tau. Então, se no hebraico original ela tinha o som de Tav, aqui no grego antigo, ela deu origem à letra Tau, tá? O que deu também origem ao romano, né? O nosso T, né? Ao T romano, ok? T, tá? Em 400 antes de Cristo, ela vai ter este formato, e no hebraico moderno ela já vai ter quase que a evolução dessa letra de 400 a.C. que deu origem a letra moderna Tav, né? Aqui é como ela é encontrada no Códex Leningrado, ok? Então, é muito interessante, são essas mudanças, né? Aqui ela continua algo cruzado, né? E é uma das três letras que tem, uma das letras que tem letras semelhantes, né? Então nós vamos ter o Re lá atrás, assim, depois vamos ter o Het e depois, por último, o Tav, né? Três letras, cara, com características parecidas, né? E interessante porque as três têm essa ideia tem uma ideia assim meio de porta, né? Essa ideia de porta, né? Essa aqui tem uma porta e uma janelinha ainda, né? É uma letra que tem o significado de revelação, né? Outra letra que tem significado, o Het, que tem significado de barreira, e o Tav, que tem o significado de marca ou sinal. Interessante porque nós vemos, cara, que o sangue, né, foi passado na verga das portas, né? Então, e nós podemos aplicar essa ideia de sangue nas portas, né, no significado das três letras, né, de uma revelação, de uma barreira que não permitiu que o anjo da morte entrasse na casa dos israelitas, né, no Egito, e aqui a ideia da aliança que eles estavam fazendo. Muito interessante porque as três figuras têm a ver com porta. Novamente, né, Yeshua disse, eu sou a porta. Quer dizer, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas, da entrada e saída, né? Então, a ideia Yeshua, né, é a revelação suprema do Pai para a humanidade, né? E porque Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Het, ele também é a barreira, o sangue, cara, que protege, né, o sangue que impede, que separa, né, que escolhe, que guarda, né, assim como é o sangue da aliança, né, até o fim, né, é o sangue que sela, né, a aliança desde o princípio, como a ideia do cordeiro que é sacrificado, né, então todo esse, você veja, tudo alinhado, né? Para encerrar, vamos falar a respeito de algumas palavras raiz, né? E eu tinha separado algumas palavras aqui, mas eu vou, na verdade, vou mudar um pouquinho, né?
E vamos falar aqui, primeiramente, em Gênesis 6:9, nós vamos ter a palavra tam, ok? Então, nós vamos ter, né, tam. Tav, mem. Ok? Então, o tav simbolizando a marca, um sinal, né? E o mem simbolizando a continuação, né? Então aqui, marca, ou sinal, né? Mais continuação. Ok? É a palavra tam. Tam. Que muitas vezes foi traduzida como simples, né? A ideia de simplicidade, né? Deixa eu dar uma olhada como é que está aqui é interessante, eu vi hoje não sei se foi na Olive Tree, né? Que estava a palavra pacato, né? Falando sobre não, primeiro vamos ver aqui Gênesis 6. Essa é a palavra que diz a respeito de Noé, né? Então, Noé, Gênesis 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, né? No original, Eler Toldot Noé. Noé ish tzadik tamim, né? Noé ish, Noé é um homem, tzadik tamim. Tzadik, nós vimos na letra tzad, né? Um justo, né? Tamim, né? Da raiz tam, né? É o plural, né? De tam, foi traduzido como um perfeito, né? Perfeito. Né? Então, é a palavra tam, a palavra para falar sobre aquilo que é perfeito, honesto, aquilo que está certo, aquilo que está, né? Ele era perfeito na sua geração, alinhado, né? Junto com essa questão do justo, né? São palavras ali que estão em conexão, né? E interessante porque, né? A marca continua, né? A ideia de que a continuação, né? A aliança continua, né? Nós poderíamos colocar aqui como uma das palavras concretas, né? Quando a aliança continua, quando a marca continua sendo acertada, né? Lembra que pecado, a origem da palavra pecado tem a ver com errar a marca, errar o alvo, né? Então, mas se você acerta continuamente no alvo, você se torna o quê? Perfeito, né? Você se torna perfeito. A ideia de ser aperfeiçoado. Interessante que Tiago, né, na sua epístola, ele diz assim, que atende muita alegria o passardes por várias provações. Olha, né, uma coisa que hoje, né, quem fala sobre hipergraça nunca leu esse texto, né? Tende muita alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé vai produzir perseverança, e a perseverança vai ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha a ideia por trás desse versículo de ser perfeito e íntegro, inteiro, né? Cheio de shalom, né? Porque shalom é aquilo que produz integridade, que vai produzir o ser inteiro, o ser completo, né? Então, sejais perfeitos e íntegros, né?
olha, isso já estava lá atrás, né? Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Noah ish tzadik tamim, né? Tzadik tamim. Então, muito forte isso de a ideia da perfeição, porque se fala muito, irmão, eu sou um pecador mesmo e assim é a vida. E as pessoas se conformam numa falsa imagem, que com certeza ela existe, né? Como seres humanos criados naturalmente, nascidos naturais, né? Filhos de Adão, somos pecadores por natureza, porque o pecado entrou, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, né? E isso vai nos levar à segunda palavra que nós vamos ver, né? Que é a inversão dessas duas letras, né? Então nós vimos tam, né? Mas há uma palavra que é exatamente o contrário dela. Ela é mem e tav, né? É a palavra hebraica mot, né? A palavra, né, é morte, né? Morte. Então, né, se aqui, né, o alvo continua sendo acertado, a continuação do alvo, aqui, quando aqui Maim, né? Aqui Maim significa caos. Lembra que nós falamos sobre a letra Mem como caos, né? Caos e alvo, né? Alvo ou marca, né? Então, o caos chegando na sua marca, né? O caos vai produzindo caos até chegar na sua marca, né? A marca é o quê? A morte, né? Porque o caos ele vai produzir, ele vai desolando, ele vai produzindo destruição, né? Pensa no caos de uma pessoa que, por exemplo, no caos interior, se as células, que são quase, né, 70% água, né, os cientistas falam que 70% água no nosso corpo, né, e se essas células vão se multiplicando, células cancerígenas vão se multiplicando, elas não são a vida, elas não estão na vida porque a vida delas a vida de caos da célula cancerígena, ela vai produzindo, vai se multiplicando até produzir a morte, né? Seja de um órgão, seja da vida da própria pessoa, né? Assim, o caos nunca promove a vida, né? Ele vai sempre produzir mais e mais destruição até chegar ao final, né? Em que o final de tudo de todo a continuidade do caos é morte. Então nós vamos ver morte, né, aqui em Gênesis 2:17. Quando o Senhor fala, né, você vai ver a palavra mot, né, quando o Senhor fala para Adão para não comer da árvore, né, ele diz assim, Gênesis 2:17. E da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comerdes dela, morrerás. Né? No original, nós vamos ver aqui, no 17 aqui. Lo tokal mimenu, não comerás dela, que beyom akalehá, porque no dia em que tu comerdes, mimenu dela, mot tamut. Mot tamut. Porque no dia em que comerdes dela, mot tamut. Morrendo, morrerás. Né? Morrendo, morrerás. Morte morrerás. Né? Então, ele repete a mesma palavra, a ideia da mesma palavra, né? Com essa ideia de ênfase, de que morte morrerás. Né? Então, Gênesis 2:17, mot, ok? Mais uma palavra aqui que nós vamos ver, que nós falamos de tam,
nós vamos voltar um pouquinho e vamos falar de Gênesis 25, 27, né? Quando se fala, né, quando está se falando de Jacó. E queria aqui desmontar, né, um pouquinho uma ideia que foi falada durante muito tempo, de que o nome de Jacó significa usurpador, ladrão, mentiroso. Já ouvi uma porção de coisas, né? Mas nós falamos isso aqui quando nós falamos da letra Yud, né? Que significa o nome de Yaakov. Ekev significa calcanhar. Yud é mão, né? A mão no calcanhar, porque é o que o texto nos fala, né? No versículo 26. E depois saiu seu irmão e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú. E chamou seu nome Yaakov, mão no calcanhar, né? Ou ele no calcanhar, né? Ele no calcanhar, né? A ideia de mão como sendo a ação que um indivíduo faz, né? E estava Isaque com 60 anos de idade ao dar à luz Rebeca a eles. E cresceram os moços e foi Esaú perito caçador, homem do campo, né? E Yaakov, homem íntegro, tam, né? Tam. E foi Esaú perito caçador. E cresceram os moços e foi Esaú perito caçador, homem do campo. Fala do que ele faz, né? Olha que interessante, da virtude humana dele, da ação dele, né? Mas Jacó, homem íntegro, fala do caráter dele. Interessante, porque ele é o que vai herdar, é ele que vai dar nome à nação, né? Homem tam, tá? A palavra aqui, tam, Yaakov, né? É homem tam, né? Que habitava em tendas. Claro, eles eram um povo que habitavam nas tendas. Ele vivia isso, ele era o homem do seu povo, a sua maneira, a maneira, digamos assim, de Deus de ser, né? Enquanto Esaú não, perito caçador, né? Interessante porque alguém que tinha sido perito caçador diante da face de Yahweh tinha sido Nimrod, né? O primeiro perito caçador, né? Valente caçador, né? Nimrod, que a raiz do nome dele é Marad, significa rebeldia, né? Quer dizer, Esaú vem segundo um modelo daquele um homem que andava rebelde diante do Senhor, né? Diante de Yahweh. Enquanto que Yaakov, né? É interessante porque fala dele, do caráter dele, e também fala que ele habitava em tendas. Quer dizer, ele era aquele que estava sendo preparado, se preparando. Quem fazia o parto das ovelhas, né? Quem cuidava daqueles que moravam com Abraão, né? Quem cuidava deles, né? Quem cuidava das coisas, né? Das coisas do seu pai Isaque, né? Porque Yaakov também conheceu Abraão, né? Então ele era aquele que estava sendo que vivia na identidade de herdeiro, daquele que ia herdar, né? Posteriormente ele acaba, né? Um dos significados do seu nome tem a ver com usurpador, no sentido de que aquele que segura o calcanhar porque o outro não vá, né? Mas isso, no significado do nome, isso está lá em quinto ou sexto lugar, né? E as pessoas falam sobre isso como se Yaakov, né, um dos pais da nossa fé, foi chamado de Yaakov toda a sua vida, ainda que seu nome foi mudado, que ele recebeu um nome para dar à nação, né? Tão grande como uma promessa, né? Como a continuação da promessa que foi dada a Abraão, né? O nome será Israel, né? Se você vai expandir, isso será chamado, a nação terá esse nome que você recebeu. Mas durante a vida dele, e nas escrituras você vai ver mais de 230 vezes ele sendo chamado de Yaakov, né? Jacó, né? Beleza? Então, para nós encerrarmos, eu queria falar sobre uma palavra que une
sobre duas palavras que unem um significado que nós vimos com a letra da aula passada, né? Quando nós falamos aqui sobre o Shin, né? Falamos sobre o Shin, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, né? Lembra que o Shin são os dois dentes simbolizando pressão, né? Então, nós vimos a palavra Shuv, né? Shin e Bet. Shuv. Shuv. Ok? O sentido de voltar. Né? Voltar. Né? Shuv igual a voltar. Então nós falamos sobre a palavra Teshuvah. Né? Uma das palavras mais importantes da nossa fé, porque sem esse arrependimento, né? Sem o arrependimento, sem a novidade da vida, sem a troca, né? Sermos trocados, né? Então, coloquei aqui o Tav, tá? Mas vamos fazer aqui com o Tav no palio, aqui, né? Na pictografia, né? Então, nós vamos... né? Então, nós vamos ter aqui Teshuvah, ok? Então, nós temos aqui Teshuvah, né? Teshuvah. Então, se chuva é voltar, né? Teshuvah tem a ver com a aliança pressiona para a casa, né? A marca, a aliança, né? Ela está pressionando, pressão, lembra? Shuv, pressão, os dentes, né? E Beit, a casa. A aliança pressiona para a casa, né? Qual casa? Né? A casa do nosso Pai, a nossa casa eterna. Ainda que tenha um sentido mais próximo daquele pai que tem que voltar para o seu lar, né? daquela mãe, daquele filho que tem que voltar para o lar, né? porque está desgarrado, a ideia de que a ideia do calor, do conforto, do lugar, do acampamento, né? Que tinha a ver com graça, né? Porque a palavra graça, Ren, tem a ver com Mahané, de uma raiz Mahané, que é acampamento, né? Voltando para casa, do trabalho para casa, às vezes meses, semanas fora, voltando para o Mahané, para o lugar da proteção, da segurança, né? A ideia de voltarmos para a casa, né? Teshuvah, né? Então, uma palavra importantíssima, e olha o valor, né, da pictografia aqui, né? A aliança, né? Aquele que já experimentou, aquele que já viveu, está voltando, né? Ou aquele que está sendo pressionado por esta aliança, né? Para voltar a casa, né? Então, um significado assim muito, muito profundo. A questão, a outra palavra que vamos falar, usando a mesma raiz, invertendo agora, é a palavra Shabbat, né? Então vamos usar Shuv, né? E Shabbat, né? Aqui o símbolo da aliança, né? É aqui, né? No final, né? É a pressão, né? O Shabbat é o que? A pressão da casa, né? A pressão da casa para voltar para a aliança, né? A pressão, o voltar para a aliança. A ideia da sombra no Antigo Testamento, né? Como o Senhor falou a respeito do descanso, Shabbat, né? A ideia de que semanalmente eles teriam um dia, né? Descansa 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Quer dizer, a pressão de voltar à aliança. Qual é a ideia maior a respeito disso? Qual é? Para onde esta sombra estava apontando? Né? Eu gostaria de ler com vocês, né, no livro de Hebreus,
capítulo 4. Né? Então, é um texto, nós vamos ler basicamente um pouquinho mais do que um capítulo, né? Mas é um texto que para mim é extremamente poderoso, claro, a respeito da pressão, né? Do voltar a esse lugar. Sinta a pressão que há nesse texto, né? A respeito de descanso. Né? Quando começa no capítulo 3, na verdade. Então nós vamos falar aqui, vou anotar aqui para você, né? Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 até o 4:11. 3:7 ao 4:11, ok? Aqui. Então, diz assim: Eis porque assim declara o Espírito Santo. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçai os vossos corações. Hoje. Né? Esse texto é para sempre. Hoje, o dia que alguém está lendo isso. Hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora vissem minhas obras durante 40 anos. Pelo que me indignei contra esta geração e afirmei, sempre se enganam no coração e desconhecem meus caminhos. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha coração mau e infiel, que se afaste do Deus vivo. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que ninguém de vós se endureça seduzido pelo pecado. Pois nos tornamos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim nossa confiança inicial. Quando se diz, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais vossos corações como aconteceu na provocação, quais foram os que ouviram e fizeram a provocação? Não foram todos que saíram do Egito? Graças a Moisés? E contra quem se indignou ele durante 40 anos? Não foi acaso contra os que pecaram e cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem, senão aos rebeldes, jurou ele que não entrariam no seu repouso? Vemos, pois, que foi por causa da sua infidelidade que não puderam entrar. Então, algumas traduções aqui vão falar que porque não acrescentaram fé ao que se lhes tinha dito. Né? Continuando, capítulo 4, versículo 1. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no repouso, né, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhes aproveitou, pois não se uniram pela fé àqueles que a tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso. Conforme o que foi dito, assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Claro está que as obras de Deus estão terminadas desde a criação do mundo. Pois em algum lugar se diz sobre o sétimo dia, no sétimo dia repousou Deus de todas as suas obras. E ainda nesta passagem, não entrarão no meu repouso. Sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entraram, devido à sua desobediência. Tornou Deus a fixar outro dia, um hoje, que a muitos disse Davi, conforme dissemos acima. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Pois bem, se Josué lhes tivesse assegurado esse repouso, não se falaria mais de outro dia.
Por isso, ainda fica em perspectiva para um povo de Deus um repouso de sábado. Pois aquele que entrou no seu repouso descansou das suas obras, assim como Deus descansa das suas. Empenhemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que este mesmo exemplo de desobediência não leve ninguém a cair. Interessante que ele está falando, se ele está falando de um dia hoje, né? Hoje, aqui, eu estou gravando esta aula numa quarta-feira. Não é sábado, né? O Senhor está dizendo, se ouvirdes a sua voz, hoje, entre no meu descanso. Então ele não está mais falando sobre um descanso de um dia semanal. Ainda que isso seja ótimo, sábio, né? Não só trabalhar, mas descansar, confiar de que Deus é o provedor, de que Ele é aquele que nos dá a vida, que multiplica todas as coisas nas nossas vidas, né? E que não podemos ser idólatras achando que nós é que vamos promover tudo nas nossas vidas, como muitos crentes vivem. Vivem como pagãos, vivem como ateus, né? Simplesmente promovendo as suas vidas como se Deus não existisse, né? Falando, mas não crendo, né? Ele está falando de um dia que se chama hoje, um dia que se abriu, um dia que é um cumprimento profético, um dia do descanso, o dia daquele que disse, eu sou o Senhor do descanso, eu sou o Senhor. E se você estiver em mim, se você entrar no meu descanso, um símbolo do que era a terra prometida, que era entrar no descanso. Tinham trabalho, tinham lutas, mas era um lugar onde eles foram programados para se assentar, para voltar para casa, um lugar de casa, não de peregrinação, né? Então isso me fala de um lugar em Deus, um lugar de aliança, retornar à aliança, entrar nela, num lugar onde o Pai já realizou todas as coisas através do Filho e nos deu o seu Ruach para estar em nós, para funcionar em nós, para nos conduzir a toda a verdade, um lugar de descanso. Esse descanso fala de maturidade, fala de estabelecimento, fala de uma construção em propósito espiritual para a eternidade, não de obras mortas, obras que são apenas a vontade de homens, mesmo com cara de igreja de religião, de construção espiritual. Não, aqui está falando de entrarmos num descanso em que Deus, em que o Pai, em que o Criador já tem todas as coisas, a sua maquete já está pronta, os seus desígnios, os seus desenhos já estão prontos desde antes da fundação do mundo, né? E nós precisamos entrar neles e entrar em descanso. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, né, não endureçais o vosso coração, né, mas entrai no descanso. Coloque fé nesse lugar, coloque fidelidade neste lugar, naquilo que já foi feito. Descansa, entra, entrega tudo nas mãos daquele que já descansou das suas obras, né, lá atrás, né? Então, com isso eu abençoo você, para que você seja assim, para que você entregue tudo, né? Entregue tudo e deixe Elohim, deixe Yahweh Elohim, em nome de Yeshua, seu filho, ser tudo na sua vida. Shalom.